E aí, as abelhas vão ser extintas mesmo? A gente corre o risco de não ter mais abelha? Corre, seriamente. Corre seriamente. O que está acontecendo agora? A ONU declarou, não sei se foi ano passado ou retrasado, a crise dos polinizadores. Isso é uma coisa real. Porque existem muito mais ações que prejudicam os polinizadores do que ações que beneficiam os polinizadores. E isso englobando tanto a abelha europeia, que é essa que tem ferrão, que foi introduzida no Brasil, quanto as espécies nativas brasileiras, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um índice de queimadas, de desmatamento, que é a supressão da região onde elas utilizam para a construção dos seus ninhos, a utilização de agrotóxicos de forma descontrolada, né? O simples veneno Roundup mata-mato que a gente passa, isso já foi liberado há muito tempo, então muita gente utiliza. Essas ações elas vão prejudicando potencialmente os polinizadores. Então, é uma porcentagem muito maior de colônias morre do que nasce, por conta principalmente dessas ações. Então essa crise dos polinizadores acontece no mundo todo. No Brasil é uma coisa muito intensa também, tá? Por conta principalmente da utilização de agrotóxicos. Por ser um país de produção de alimento, né? A utilização de agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, são os principais exterminadores das abelhas. Eles vêm destruindo os ninhos, né? Teve, eu acho que em 2021, em Santa Catarina, isso se tratando apenas de abelhas com ferrão, que são em apiários, né? Morreram, acho que foram em torno de 500 milhões de abelhas, Nossa, se você contar assim de todas as colônias. Tiveram uns 20 apiários prejudicados em volta de uma área de cultivo de soja. E aí fizeram uma dispersão de inseticida com aquele avião de dispersão. E aí ele pega sempre uma área um pouco maior do que a área do terreno. E essa área em volta tinham alguns apiários. E aí morreram muitas abelhas aí. Então, só nessa região, e sem contar as espécies nativas, né? Estou falando só de abelha exótica. Cara, tem um filme de abelha, que eu esqueci o nome. B-Movie. B-Movie, exatamente. Esse aí. E aí, chega uma hora que eles não estão mais produzindo, ou as abelhas param de produzir, meio que se revoltam e tal, e começa a acontecer um caos no mundo. Sim, exatamente. É aquilo que acontece se a gente não tiver abelha? Se a gente não tiver abelha, vai acontecer aquilo, né? Elas, no caso, elas precisam do alimento delas, que elas coletam nas plantas, para realizar a alimentação da colônia. Então, elas não decidiriam por conta própria simplesmente parar de coletar. Uhum. Enquanto tiver abelha, a gente vai ter as plantas sendo polinizadas. Agora, caso essas questões que eu disse acabem exterminando a maior parte das abelhas, aí que vai acontecer exatamente aquilo. Em torno de 95% das plantas que são angiospermas, que são plantas que produzem frutos, né? Elas necessitam de polinização cruzada e todas elas sucumbiriam. A gente não teria. A produção de alimentos no Brasil reduziria em 90%. A gente teria 10% de alimentos viáveis só. Normalmente tubérculos, batatas, essas coisas que não dependem tanto da polinização. Mas aí, berinjela, solanáceas, tomate em geral, pepino, berinjela, o jiló, que é uma solanácea também, todos eles não seriam mais produzidos. Muitas outras plantas, melão, melancia, que depende de polinização, maçã no sul do Brasil, depende de uma abelha nativa, inclusive, a mandaçaia. Então, todas elas não seriam mais produzidas no Brasil.